Deus chama Isaac, Deus chama Jacó, os filhos de Jacó, José, ele por certo, ele poderia ter entrado no Egito e saído do Egito, acabou ficando no Egito, e aí Deus teve que chamar em seguida Moisés. Moisés prepara o sucessor, Josué não prepara o sucessor, então começam os juízes, e nós temos aí no final da história dos juízes, Samuel, e é sobre isso que eu preciso falar nessa noite, porque tudo começou com uma mulher que orava, uma mulher que se derramava diante de Deus, uma mulher que acreditava que o Deus do impossível poderia efetuar o impossível na tua vida, na tua história, poderia entrar na tua história e criar, e construir, e fazer uma história diferente. Parece que eu estou vendo ela se derramando diante de Deus, e de repente ninguém entendeu nada, nem Eli achou que ela estava embriagada, e ela com toda a educação do mundo, não tenha tua serva por embriagada, perante o meu Senhor tenho me derramado, e aí ele simplesmente fala assim: vamos despachar, que Deus conceda conforme a tua petição. E a Bíblia diz que ela mudou o semblante. Para alguém que não entende nada, mudar o semblante não significa nada, mas para Ana significa: eu recebi minha vitória. E já tem gente entendendo que o seu semblante precisa mudar, e você vai para casa com a vitória nas mãos. É assim que acontece. Agora preste atenção. Ela poderia muito bem falar assim: olha, eu tenho um voto com Deus, um propósito com Deus, e o marido fala bem assim: não, isso é problema seu. Mas não, Eucana foi entregar o menino, e eu achei bem interessante, porque a Ana queria, o marido queria, e quando você olha, Samuel resolve também querer. Enquanto os filhos de Eli bagunçavam o coreto, diz que ele gostava, estava lá com récord de linho, ele ministrava perante Deus. E aí já tem gente entendendo a mensagem. Tem gente que está porque é obrigado, mas tem gente que está porque gosta. Parece que eu estou vendo Deus em 400 anos de silêncio. A página branca da Bíblia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e apareceu lá um casal que ambos eram avançados em idades, mas estava lá o Zacarias exercendo o seu turno ali no sistema sacerdotal. Quando você estuda, a história vai dizer que um sacerdote passa de irmão para irmão, de primo para primo. O camarada trabalhava nos seus 15 anos e parava, mas o pai de João Batista estava lá, não porque era obrigado, porque ele queria, porque ele gostava. E quem gosta da presença de Deus entende mais, recebe mais. E já tem gente entendendo tudo que Deus está fazendo aqui. A sábia, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Tem gente que está porque gosta do negócio. Mas eu glorifico a Deus, porque quando você estuda a história de Jacó, você vai encontrar que o sacerdócio ficava nos descendentes ali de Levi. Eram 4 famílias, 3 famílias de levitas e uma família de sacerdote. Refiro-me aos coatitas, meraritas, gersonitas e os descendentes de Arão. Mas uma vez que faltou daquelas 4 famílias, Deus levanta Samuel. E quando Deus levanta Samuel, alguma coisa é interessante. Por quê? Porque Samuel crescendo, vendo os erros e os acertos do povo, do pecado do povo, da logística da coisa espiritual. Eu imagino ele crescendo, olhando os acertos e os erros, dizendo: que interessante. E ele ia crescendo, a Bíblia diz que ele ia crescendo em estatura de graça perante tanto o Deus quanto o povo. Você já pensou? Quem cresce em estatura e graça é diferente. E ele está crescendo e ele está dizendo: eu estou entendendo como é que funciona as lógicas espirituais, as respostas espirituais. E de repente ele é empossado como juiz, sacerdote, profeta, e ele fala: já sei, tem uma resposta. Se eu, em vez de atender em um lugar só, atender em 4 endereços, eu vou conseguir fazer que essas pessoas aprendam 4 mensagens espirituais. Por quê? Porque se tivesse alguém,
uma causa, um litígio, uma situação com o juiz, ele tinha que ir fazer uma viagem para resolver uma questão. Mas o juiz não era só juiz, o juiz era profeta, o juiz era sacerdote. Então pela lei prescrevia que ele tinha que sair de casa adorando a Deus. Então não era uma viagem normal de negócio, nem para ver parente, nem para ver amigo, nem para resolver uma